Olá pessoal, tudo bem? Então vou fazer aqui um videozinho explicando para vocês o exercício 7 da página 72 do nosso livro, do tópico Terceira Lei de Newton. Bom pessoal, então o enunciado dessa questão, desse exercício 7 está no livro de vocês podem conferir. Então um carrinho A de massa 20 kg, está aqui o carrinho A. É unido a um bloco B de massa 5 kg, está aqui o bloco B, e eles são unidos aqui através de um fio ou de uma corda, e o sistema está em repouso exatamente porque aqui tem um anteparo C que bloqueia a passagem do carrinho A. E é dado aqui também a aceleração da gravidade no local. Então, nessas condições, na letra A, é pedido qual o valor da força que o anteparo C exerce sobre o carrinho A. Está aqui a força de C sobre A. E se esse anteparo C for retirado, então o carrinho A fica livre para se movimentar. Então, o bloco B desce e o carrinho A se movimenta. Então, retirando-se o anteparo C, com que aceleração o carrinho A se movimenta? Essa é exatamente a letra B. Bom, então, pegando os dados do problema, os dados do problema são a massa de A 20 kg, a massa de B 5 kg, a aceleração da gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado e o sistema está inicialmente em repouso. Então, aqui está exatamente o esquema apresentado no problema, o carrinho sendo puxado, unido a um bloco B por um fio aqui, então, e tem um anteparo que bloqueia a passagem do carrinho. Então, vamos desenhar as forças que agem em cada um dos elementos, ou seja, no carrinho A, no anteparo C e no bloco B separadamente. Então, está aqui desenhado separadamente o bloco A. Então, quais são as forças que estão agindo no bloco A? Então, primeiro tem essa força de tração aqui, que a gente representa por um T maiúsculo. Então, essa força de tração é exatamente a força que o fio ou a corda aplica no carrinho A. Tá? Como o carrinho A está em contato aqui com o anteparo C, então existe uma força de C sobre A. Então, essa força aqui é FCA. No anteparo C, então, existe uma força de A sobre C. Então, essas duas forças, FCA e FAC, formam um par ação e reação. Então, são duas forças que estão na mesma direção, sentidos contrários, têm a mesma intensidade e são aplicadas em objetos diferentes. Observe que essa daqui é aplicada no carrinho A, esta daqui é aplicada no anteparo C. Para o bloco B, quais as forças que agem no bloco B? Então, tem o peso, que está sempre na vertical e para baixo, e tem a força de tração, porque o bloco B ele também está unido ao carrinho A através do fio. Então, tem a força de tração. Então, lembrando que é o mesmo fio, então é a mesma tração. Então, só que eu já representei aqui a tração do fio sobre o bloco A, sobre o carrinho A por T. Então, a tração do fio ou da corda sobre o bloco B, nós vamos representar por T'. Mas lembrando que T e T' são iguais, exatamente porque são forças que são aplicadas pelo mesmo fio. Só que T é a força do fio sobre o carrinho A e T' é a força do fio sobre o bloco B. Bom, então vamos à letra A, ou seja, calcular a força de C sobre A. Exatamente essa força que o anteparo C aplica no carrinho A. Então, o primeiro passo vai ser exatamente aplicar a segunda lei de Newton para o carrinho A. Então, aplicando a segunda lei de Newton para o carrinho A, então quais são as forças que estão atuando no carrinho A? Então, nós temos duas, a força de tração, ou seja, a força do fio sobre o carrinho A, e a força FCA, ou seja, a força do anteparo C sobre o carrinho A. Observe que essas duas forças elas estão na mesma direção e em sentidos contrários.
Então, se elas estão na mesma direção e em sentidos contrários, então eu tenho que fazer a maior menos a menor. Bom, por que eu estou colocando o T primeiro? Porque a tendência de movimento é exatamente neste sentido, ou seja, para a direita. Então, T menos FCA, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração, aplicando a segunda lei de Newton. Só que nós sabemos, nesse exercício, que o carrinho A está parado, porque o anteparo C está impedindo o movimento dele aqui. O anteparo C impede o movimento do carrinho. Então, o carrinho A está parado, logo não tem aceleração. Se não tem aceleração, então esse termo aqui é zero. Então, você tem zero vezes um número que dá zero. Portanto, nesse caso, eu posso escrever que T menos FCA é igual a zero. Então, veja, esse termo aqui, MA vezes A, é zero. Ora, então, eu posso isolar o T aqui, a força de tração, passando essa força FCA para o outro membro. Então, eu posso escrever que T é igual a FCA. Essa força FCA aqui é negativa, então, quando ela passa para o outro lado, ela fica positiva. Bom, agora vamos aplicar a segunda lei de Newton para o bloco B. Então, quais são as forças que agem no bloco B? Então, tem o peso, que está na vertical e para baixo, e tem T', que é a força de tração. Então, novamente, eu tenho duas forças na mesma direção em sentidos contrários. Então, de acordo com a regra de vetores, então tem que fazer o maior menos o menor. Então, considerando que a tendência de movimento é para baixo, então eu vou escrever PB menos T' igual a MB vezes A. Mesmo raciocínio, acontece que o bloco B também está parado, da mesma forma que o carrinho A. Logo, não tem aceleração. Se não tem aceleração, então eu tenho zero vezes um número, que é a massa de B, que dá zero. Então, significa que eu vou escrever que PB menos T' é igual a zero. Então, passando o menos T' para o outro lado, então eu tenho que PB é igual a T'. Então, isso aqui é a segunda lei de Newton para o bloco B. Isso aqui é a segunda lei de Newton para o carrinho A. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, que PB é igual a T'. Tá aqui, PB é igual a T'. Só que T' é igual a T, porque são duas forças de tração do mesmo fio. Então, T é a força de tração do fio sobre o carrinho A e T' é a força de tração do fio sobre o bloco B. Como é o mesmo fio, então T' é igual a T. E T é igual a FCA. Então, T é igual a FCA. Então, a partir daqui, nós podemos escrever que FCA é igual a PB, tá aqui, ó, FCA é igual a PB, e PB é igual a MG, PB é igual a MB vezes G, ou seja, a massa de B é 5 e o G é 10, portanto, 5 vezes 10, 50. Então, a força de C sobre A é 50 newton. Lembrando que essa força de C sobre A é igual ao peso e nós verificamos isso exatamente aqui. Então, veja, nós utilizamos a fórmula do peso para calcular a força de C sobre A. Exatamente por causa dessa relação aqui, que foi determinada pelas relações que nós verificamos anteriormente. Então, ó, PB igual a T', T' é igual a T e T é igual a FCA. Muito bem, pessoal, então vamos à letra B, considerando que o anteparo C agora foi retirado. E aí, nesse caso, calcular a aceleração A. Então, está o esquema aqui, agora já sem o anteparo C. Então, se o anteparo C foi retirado, então o bloco B automaticamente desce e arrasta o carrinho A. Então, neste caso, tem aceleração e o objetivo é exatamente calcular essa aceleração. Quero chamar a atenção de vocês que o carrinho A ele está em cima de uma superfície de apoio aqui. Então, significa que o carrinho A também tem a força peso aqui, sempre na vertical e para baixo.
e tem a força normal, que é a força de ação da superfície sobre o carrinho A. Só que essas duas forças, o peso de A e a normal de A, elas não foram desenhadas desde o início, porque estou desenhando aqui somente as forças que estão na direção do movimento. Então, essas duas forças que estão na vertical, elas não foram desenhadas. Muito bem. Então, nesta situação agora, com o movimento, então, sem o anteparo C, quais são as forças que estão agindo no carrinho A? Então, tem somente a força de tração, a força que o fio aplica no carrinho A. E no bloco B, então, tem o peso e tem a força de tração. Então, T' é a força de tração do fio sobre o bloco B. Então, considerando que agora tem um movimento, ou seja, que o bloco B desce e o carrinho A se desloca para a direita, então vamos aplicar a segunda lei de Newton inicial para o bloco B e para o carrinho A. Então, inicialmente, para o bloco B. Então, no bloco B, temos duas forças. Então, duas forças que estão na mesma direção em sentidos contrários. Então, a gente tem que fazer a maior menos a menor. Então, a maior é o peso de B e a outra é o T'. Então, PB menos T' é igual a MB vezes A. Aplicando agora a segunda lei de Newton para o carrinho A. Observem que no carrinho A tem somente uma força agindo sobre ele. Então, T é igual a MA vezes A. Então, somando essas duas equações. Então, veja, para somar o PB não tem nada, então o PB fica sozinho aqui. Veja, ó, menos T' mais T. Então, T' e T são iguais, então significa que eu tenho um número menos ele mesmo, e um número menos ele mesmo dá zero. Então, menos T' mais T é zero. Então, igual, coloco A em evidência, MB mais MA. Então, com essa equação aqui, nós podemos calcular a aceleração do sistema. Então, vamos a ela. Então, veja aqui, ó. No lugar de PB, então PB é MB vezes G, ó, igual, e escrevo o resto da equação, ó, A, MB mais MA. Então, a massa de B é 5, a aceleração da gravidade é 10, ó, igual, a aceleração é o que a gente quer, massa de B é 5 e massa de A é 20. Observe aqui, ó, 5 mais 20, 25, vezes A. Está aqui, ó, 25A. Veja que tudo que estava no segundo membro, 25A, já coloquei no primeiro, ó, 25A. No primeiro aqui tinha 5 vezes 10, 50. Então, 50 estava no primeiro membro, já joguei no segundo. Portanto, 25A igual a 50. Então, isolando o A, então A é 50 dividido por 25, ou seja, 50 dividido por 25 dá exatamente 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, essa é a aceleração do sistema, ou seja, a aceleração que o corpo B desce e a aceleração que o carrinho A se desloca para a direita.